lá as incapacidades do INSS. O que acontece? Eu estou falando dos benefícios que, por exemplo, alguns dias antes da derrubada do veto, foram cessados injustamente. Como é que vai desfazer? E só para dar uma quebradinha no gelo, me perguntaram, aí eu fiz um vídeo, acho que o anterior, falando sobre os peritos, né, do INSS, aí me perguntaram por que eu chamo perito do INSS de semideuses. Eu falo os semideuses. É simples, pessoal. Quem não chega no momento da perícia de frente com o perito e está rezando? Ele pode ser da religião que for. A pessoa, o segurado, quando ele chega e é chamado, fala o nome dele, que ele entra na sala do perito, ele já entra pagando promessa, já entra fazendo oração, prece, tudo quanto é. Mas não é por isso que eu chamo de semideuses, é porque eles se acham acima de nós, seres humanos mortais, né? Eles acham que eles estão acima porque eles prestaram concurso, né? Tem o diploma de medicina, mas foram ser perito do INSS, né? Então é por isso. Mas que todo mundo chega na frente deles rezando, chega. Ou eu estou mentindo? Pessoal, nos últimos meses aí, muitas pessoas que dependem do INSS passaram aí buscar informações sobre seus direitos, tá? Especialmente aquelas que tiveram seus benefícios de incapacidade cessados antes da derrubada do veto, que seria a incapacidade total e permanente, que alterou as regras, né, da concessão de manutenção desses benefícios. Está complicado, isso está muito no início ainda. Esse tema está ganhando força no Congresso Nacional, porque tratava aí das revisões de continuidade de benefícios de incapacidade, aposentadorias por invalidez sendo cessadas sem motivo ou com justificativas ridículas, né? Dos semideuses, né? Que achavam lá bem, que estão acima, que sabem tudo. Tanto é que muitos desprezam a documentação que você leva. Um dos requisitos é você ter qualidade de segurado, ter carência quando é necessidade e ter toda a documentação completa. Inclusive no vídeo lá dos peritos eu falo isso, porque o INSS diz que pro perito, você tem que exigir a documentação completa. Só que você leva toda a documentação completa e essa documentação é ignorada. Aí você fala, um trabalho perdido. Também não, eu já falo em vários vídeos. Se o perito do INSS não olha, o perito da Justiça e o juiz vão olhar. Essa derrubada do veto também trouxe mudanças significativas para quem está afastado por auxílio-doença ou acidente, tá? Mas deixa muitas dúvidas, porque os critérios menos rígidos, por exemplo, a prorrogação, que era mais fácil, hoje está tendo problema de você marcar perícia, está tendo problema do INSS negar. Você tem que cumprir prazos, estão apertando demais, o auxílio-doença está sendo concedido por um tempo menor, tudo isso está fazendo muita diferença, tá? Infelizmente, efeito retroativo automático para restabelecer esses benefícios cessados no passado, na prática, significa que você teve o seu benefício cortado, tá? E antes da nova lei. Isso quer dizer o quê? Que você, em outras palavras, você precisará ou recorrer dentro do INSS ou recorrer na Justiça para conseguir reativar o seu benefício. Ainda tem direito? Tem. A derrubada do veto não mudou nada disso. É importante saber também que quem trabalha, tá, com o conceito de perda superveniente de qualidade de segurado, olha lá, isso é tudo do INSS, tá, pessoal? É o que eu falo, para preparar o roteiro aqui, eu faço pesquisa, eu pego assuntos do INSS, eu monto o roteiro, tá? E também o princípio da não retroatividade das leis para situações consolidadas. O que quer dizer isso? Benefícios cessados antes da mudança legislativa não são automaticamente restabelecidos. Quem pretende recorrer precisa comprovar que ainda está incapaz para o trabalho, para suas atividades habituais, demonstrando que a incapacidade persiste após a cessação. Outro ponto relevante é que o Congresso confirmou que os segurados em tratamento de doença grave, como câncer ou outras condições incapacitantes, passam a ter proteção especial. E não é só aposentados por invalidez, a incapacidade total permanente, é o BPC também. Inclusive, maior flexibilidade na relação aí, por exemplo, de um agendamento, de um atendimento no INSS. Nada mais justo, pessoal. São doenças graves, não que qualquer doença não seja grave, porque você vai ficar sem pagamento, dependendo do INSS, que não está nem aí com a sua condição. Eles são
tão desleixados que eles não cumprem muitas vezes nem ordem judicial. Isso com o juiz impondo multa, intimando, fica só no blá blá blá, tá, pessoal? Isso tudo só fica escrito no papel. Porque na verdade, agora mesmo que essa condição de proteção seja ampliada, quem teve o benefício cessado, como nós falamos, tem direito a recorrer. Há casos e que é possível você pedir revisão do ato da cessação, tá? Do corte, se for considerado uma falha, se o perito desconsiderou, como eu falei, laudos, documentos importantes. Não é simples, tá? O caminho de um processo na justiça contra o INSS, nós falamos de 18 a 24 meses, a justiça também está por aqui com o INSS, né? Como todos nós, né? Só tem problema. Então, o que acontece? Está faltando muitas vezes perito judicial. Os peritos judiciais, eles não têm vínculo como os peritos do INSS. Eles são convocados. Então, está tendo muita demanda de pedidos de benefício de incapacidade e a quantidade que tinha de peritos na justiça, em muitos lugares, não está sendo suficiente. Isso está fazendo com que a perícia judicial demore e também aumente o período do processo. Então, é difícil. Em situações aí que as pessoas correm risco de, por exemplo, risco alimentar, não pode parar um tratamento, não pode parar com medicamento, é estado vulnerável mesmo, é necessário comunicar ao juiz para ver se consegue aí uma liminar, uma tutela antecipada. Você não precisa ficar aguardando o final do processo para receber, devido a essa condição. O juiz, ele já libera para você o pagamento enquanto estiver o andamento do processo. Mas tudo isso é analisado, tá, pessoal? Não quer dizer que o juiz vai chegar todo mundo que entrar com o processo pede uma liminar lá, uma tutela, e ela vai ser concedida, tá? Isso depende muito da avaliação do juiz. Bom, casos aí em não comparecimento, antes de você verificar o motivo do não comparecimento sem oferecer outras possibilidades, a perícia domiciliar pode ser uma salvação, tá? Nesses casos, essa regra busca, segundo o INSS, proteger quem está debilitado. Muitas dúvidas também, quem teve o benefício cessado, se poderá pedir atrasados desde o corte. Sim, se você conseguir reverter a situação, seja dentro do próprio INSS ou na justiça, você tem direito a retroativo e atrasados. Teve um comentário aqui também, que a pessoa no mínimo vai assistir esse vídeo. Já existe aqui no canal, viu, meu amigo e minha amiga, vídeos exclusivos somente falando de que maneira que é pago os atrasados da justiça. E não é um vídeo, são vários vídeos, o canal já tem anos. Então tem diversos vídeos. Quando eu falo, entra na página principal do canal, aí você vai ver lá vídeos, você clica na lupazinha de pesquisa, você escreve o que você quer saber. Atrasados do INSS. Todos os vídeos do canal de atrasados do INSS vão aparecer para você, tá? Porque também muda a legislação, muda a forma, então você pode acompanhar desde os vídeos mais antigos até os mais novos. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, você encontra tudo. É só clicar lá na lupinha e digitar o que você quer saber. Faça uma pesquisa no canal. Você tem conteúdos, é o que eu falo. INSS não é para amadores. Eu não falo isso porque é bonitinho. Tem uma mensagem por trás dessa frase. É que você tem que ter conhecimento para lidar com o INSS. Se você não tiver conhecimento, você dança. Literalmente falando. O INSS faz o que quer com você. Então 10, 15 minutos que você assiste um vídeo, você não está perdendo tempo. Ao contrário, você está evitando de ficar 10, 15 meses chorando lá na porta do INSS depois. Tá? Então prestar bastante atenção. As análises, pessoal, que eles falam que é técnica, que deve ser feita aí caso a caso, porque envolve muitos aspectos de incapacidade, grau leve, grau médio, grau que nem eles não querem conceder, porque eles consideram que a pessoa, basta olhar para a pessoa, na aparência da pessoa, se ela tiver coradinha, gordinha, que nem eu assim, estou ficando velho e estou engordando, é brincadeira isso? Fica com a pelezinha corada, gordinho, e com um sorriso ainda, se estiver meio ajeitadinho, isso quer dizer que você está bom para trabalhar. Isso é o perito do INSS que diz, tá? Acredite se quiser. Vários peritos já rejeitaram um pedido de benefício de incapacidade exatamente alegando que a pessoa estava com a pelezinha corada.
E isso para ele já é o suficiente para trabalhar. Queria saber se fosse a mãe dele, se ele também colocaria ela para trabalhar. Se fosse, né? Vocês também não têm essa dúvida? Pessoal, então é ficar atento, tá? Você que teve, como nós falamos, o benefício cessado antes dessa derrubada de veto, pode correr atrás, tá bom? Entra com um pedido na junta de recursos do INSS que não vai resolver nada, mas pelo menos você tira o peso da consciência, joga lá um pedido de recurso e vá direto para a justiça. Não se esqueça, antes de fazer uma consulta, eu dou essa sugestão com um advogado, juntar toda a papelada, toda a documentação importante para montar o processo. O advogado é importante, pessoal, porque no meio do processo, por exemplo, como eu falei da tutela antecipada, você não tem acesso ao juiz, é o advogado. Se você tiver que fazer uma contestação, se você tiver que entrar com recurso, não é você que faz isso, é um advogado. Então muita gente, eu posso entrar sem advogado. Só que tem que rezar para não acontecer nada no meio do caminho, porque senão você vai ter que arrumar um advogado, tá bom? E o advogado, ele cobra os honorários. Você vai fazer um acordo com ele, quando ganhar o processo é 30% os honorários dele. Mas é muito, mas ele estudou para isso, não é verdade? E ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis, eu já falei isso para vocês, tá? Então fiquem atentos aqui no canal, tá, pessoal? Se você for olhar na mídia, no jornal, mesmo aqui nos sites da internet, você só vai ouvir falar fraude, roubalheira e aposentados que foram furtados por associação, sindicato. Não tá fácil não, tá? Mas aí eu tenho umas fontezinhas boas, né, e eu consigo trazer aí atualizações para vocês. Para você que é a primeira vez está chegando no canal, não deixe de fazer o que eu falei. Vá lá na página inicial, faça uma pesquisa e você vai ter muito conteúdo. Meu amigo e minha amiga que sempre estão comigo aqui me incentivando, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Tudo isso e muito mais que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Vou deixando o meu forte abraço e até os próximos vídeos.